Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast especial Semana de Educação Financeira da Previdata. Eu sou Sabrina Marinho, analista de comunicação da Previdata, e estou aqui com essa equipe de peso para trazer informações relevantes para vocês sobre educação financeira, como tomar decisões mais conscientes com o dinheiro. Começo apresentando Carlos De Paula, nosso presidente executivo da Previdata. De Paula tem vasta experiência no setor de previdência complementar e está aqui para prestigiar e contribuir positivamente com os conteúdos de educação financeira para o nosso podcast. Obrigado, Sabrina. Olá a todos, os participantes e empregados da Dataprev que estão assistindo este podcast. É uma honra fazer parte desse momento especial para o Brasil, do seu ponto de vista da sociedade, e para o nosso sistema em relação, especialmente, aos nossos participantes e empregados da patrocinadora. Essa talvez seja uma das semanas mais importantes do nosso sistema, que é uma semana que tem a ver com a questão da conscientização. Então, poder participar desse podcast, servindo neste momento a Previdata, é uma grande honra, depois da gente ter caminhado tantos anos na Previdência Complementar, e acho que teremos aqui um bate-papo muito importante, muito legal e muito enriquecedor para os nossos participantes. Obrigado. Também estamos aqui com Daniel Coelho, né? Atualmente ele é gerente de Educação Financeira e Marketing na Valia e coordena 2 comissões da ABRAP Sudeste, a de Fomento e a de Estratégia e Criação de Valor. Muito obrigado, viu, Sabrina, De Paula, Felipe, por poder participar deste momento, né? Acho que é um tema muito importante que é de relevância para todas as pessoas, todos os participantes da Previdata, para cada família aqui também representada, né? O tema de finanças é um desafio na vida de cada um. Uns têm o desafio de fechar bem as contas, outros têm uma quantidade, uma qualidade financeira muito boa, que bom. Mas vamos falar sobre essas questões, sobre o presente e futuro, como é importante falar sobre isso, né? Então, eu estou muito grato de poder participar desse momento e tenho certeza que esse momento aqui, esse papo vai ser bem enriquecedor, como bem dito aqui pelo Carlos De Paula. E agora, para completar aqui a nossa mesa, a gente está com o Felipe Picanso, é o analista de investimento da Previdata. Ele, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, vai trazer um pouco aí da visão sobre finanças comportamentais, né? Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo sobre educação financeira. Em breve estou completando 7 anos de Previdata e com certeza esse é um dos momentos mais legais de poder, dentro desse formato, debater educação financeira e trazer bastante na ótica dos investimentos, das finanças. Eu acho que vai ser um momento muito legal para a gente debater. Então vamos lá, De Paula. Para começar, a primeira pergunta a gente vai fazer para você e todos aqui estão à vontade para complementar, né? Mas gostaríamos que você falasse um pouco da sua visão da importância da educação previdenciária para a sociedade brasileira e em especial para os empregados da Dataprev e participantes da Previdata. Perfeito, Sabrina. Muito obrigado. Bom, eu gostaria aqui só de fazer um registro após as apresentações de agradecimento à ABRAP, né? O Daniel está conosco aqui, a Valia também, uma das entidades referência do nosso setor. Então, muito obrigado, viu, Daniel, pela presença. E agradecer também ao Devanir aqui, né, que é o presidente da ABRAP, que concedeu também a participação aqui do presidente da comissão. E isso para a gente é muito gratificante. Acho que essa sinergia entre as entidades dentro da nossa indústria, né, que é uma indústria que tem um alto grau de cooperação, isso é muito positivo. E quando a gente trata da questão da visão, né, acerca da educação financeira e previdenciária, eu acho que tem 2 grandes aspectos importantes. O primeiro, de dentro para fora, é quando a gente olha para a Constituição Federal, né? A Constituição brasileira, ela traz ali no artigo 5º uma referência muito importante quando ela fala de cidadania e dignidade da pessoa humana. Então, esse é um comando que foi protagonizado no Congresso pela sociedade, não é? Então, a previdência complementar, ela guarda relação com isso, até porque o Estado não pode tudo, o Estado tem limitações, né? E nessas limitações que o Estado tem, ele tem uma sinergia com a sociedade civil, e é aí que entram, então, ações desenvolvidas pelas instituições privadas, né? No caso da previdência complementar, um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui também, tem a ver com o ciclo de vida das pessoas, é algo que vai ser discutido aqui, né? Apenas como uma introdução. As pessoas nascem, crescem, começam a trabalhar, tem todo um processo ao longo da vida, casam, compram seus
os seus imóveis, vão atrás dos seus sonhos, né? E tudo isso envolve uma questão econômica, né? E para que você tenha equilíbrio em relação a essa matéria, a educação financeira é algo fundamental, né? O Brasil passa por um processo bastante desafiador, porque diferente de outras nações, como países da Europa, por exemplo, e da América do Norte, nós estamos envelhecendo, começamos a envelhecer rapidamente. Agora, metade da população brasileira tem acima de 35 anos e não enriquecemos, né? Então, a questão de você ter reservas para que possam garantir a sua dignidade, aí me refiro novamente à Constituição, na fase pós-laborativa, é uma questão fundamental. E essa é uma agenda que você não monta em 3, 4, 10 anos, né? Então, daí a importância da educação financeira e previdenciária. Quando a gente olha o que tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, né, a gente vê que vários países, né, enriqueceram antes de envelhecerem. Não é o nosso caso. Isso torna urgente essa reflexão como a que nós estamos fazendo nesse podcast, em especial para os nossos participantes e empregados da Dataprev. Ou seja, ser previdente é fundamental. Então, essas são as primeiras referências que eu gostaria de trazer, né, para que a gente possa depois, obviamente, em torno das perguntas, estar desenvolvendo mais o conceito da educação financeira e previdenciária. De Paula, e é interessante que a gente está aqui no setor de previdência, a gente fala de futuro, de ser previdente, como você bem colocou, mas essa visão de organização financeira, que é um passo anterior, né, de organizar as finanças no dia de hoje, é fundamental até para você ter fôlego, espaço no seu orçamento, para fazer uma reserva, um investimento adequado para este futuro que virá, né? A maioria de nós, né, queremos que chegue esse futuro. A longevidade tem sido cada vez maior, que é muito bom, mas precisamos de recursos financeiros para viver essa longevidade de uma maneira digna. Agora, para isso, a gente enxerga no Brasil hoje um desafio onde 76% das famílias estão endividadas. Esse é um ponto, assim, a dívida em si está ligada à cultura, né? A sociedade tem uma cultura de curto prazo, tem uma cultura voltada para o consumo e muito desse consumo ancorado em dívida, em crédito. O problema é que a maior parte dessa dívida está ancorada em cartão de crédito, que é justamente a linha de crédito mais cara. Isso porque muitos usam o cartão de crédito como uma reserva de emergência. Se o salário não deu, eu uso o cartão, tem aquele otimismo. Não, depois a fatura chega, eu consigo pagar, é R$50 aqui, é R$100 ali, quando vem a fatura, toma aquele susto, e às vezes cai no refinanciamento do cartão, que é um juros muito alto. Então a gente tem que entender assim, que realizar sonhos e desejos é natural, é do ser humano, é saudável que a gente tenha essa visão de querer fazer coisas legais que nos tragam alguma felicidade, mas também é importante associar isso a um bom planejamento para médio e longo prazo. Quando a gente olha essa questão do endividamento, que já é tão alto, ao mesmo tempo, a gente observa, por exemplo, que jogos em bets, em jogos de apostas online, vem crescendo também, né? Só no passado, mais de 24 milhões de brasileiros apostaram em algum tipo de jogo como esse de bets. A metade desse pessoal, né, 47%, tem dívida em atraso, isso conforme o relatório da Ambima, que saiu agora recentemente. E outro dado interessante, assim, alarmante, que a pessoa, quando ela perde na bet, ela tenta recuperar a perda na própria bet, na própria aposta. E isso demonstra que uma parte joga por diversão, mas uma grande parte joga com o intuito de ganhar dinheiro fácil e rápido. É aquela famosa questão de querer buscar atalhos, né? E na vida não tem atalho. Na Previdência a gente ensina, a gente reforça que é uma jornada de longo prazo. A gente constrói qualquer coisa que a gente queira de maneira sustentável por meio de um processo persistente, paciente. Se eu quero emagrecer, eu quero ir na academia, eu não vou lá ficar 5 horas, 8 horas hoje, amanhã, e eu estou resolvido. Não adianta, eu preciso de processo. Todo dia um pouquinho, e lá na frente eu vejo o resultado. Se eu quiser aprender uma língua nova, eu tenho que ter processo. Não adianta eu ficar 8 horas estudando uma língua amanhã que eu aprendi. É 1 hora por dia, e num longo prazo eu vou conseguir, ou médio prazo, aprender aquela língua. E para finanças é a mesma coisa.
A gente não vai conseguir enriquecer com loteria, com bets. A gente vai construir um futuro financeiro adequado, e a previdência privada é um caminho muito interessante para isso, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas é por meio de um processo também construído em médio e longo prazo. Essa é a essência do nosso setor. Então, quando a gente fala da importância da educação financeira e previdenciária, é muito nesse intuito de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, no presente, para ter espaço e visão e consciência da importância de juntar um tijolinho por dia, né? Um pouquinho por mês, e lá na frente poder usufruir de uma vida financeira também de qualidade. Então, você tem uma vida de qualidade hoje e amanhã. É uma jornada de vida com equilíbrio financeiro, com paz. O dinheiro tem que ser bênção na vida das pessoas e não um tormento. A gente tem que dormir, né, pôr a cabeça no travesseiro e ter paz, ter um sono tranquilo. Não adianta você comprar um monte de coisa, depois você não consegue dormir, porque esse é um outro ponto. Os problemas financeiros, o descontrole financeiro, vai afetar diretamente a saúde emocional das pessoas. A questão do estresse, brigas domésticas, né, brigas entre família, até índice de divórcios, um monte de efeito que causa, onde a causa raiz está no descontrole financeiro. Então, esse passo 1 é se organizar financeiramente, é colocar a casa em ordem. A Previdata, a Valia, a própria Abrap tem dedicado esforços enormes em ajudar as pessoas para ter essa consciência e também disponibiliza ferramentas para apoiar nessa organização. E o passo 2 é começar, né? Quem não começou, que comece, né? Nunca é tarde para começar. A investir adequadamente. Eu já tenho meu plano na Previdata, na Valia, que legal, mas você já olhou para ele, você viu o seu saldo, você fez simulação, você faz um aporte extra, seja proativo no seu investimento. Então, acho que esse é o apelo nosso aqui e também uma forma da gente se colocar à disposição para apoiá-los nessa, tanto organização financeira como nesse planejamento financeiro para o futuro. Não é isso, Felipe? Eu acho que essa questão do imediatismo é um desafio, né, na sociedade e nas famílias em geral, né? Exatamente. Eu acho que você colocou um exemplo, uma analogia muito interessante desse processo, né, que funciona para vários fatores da nossa vida, né? Você deu o exemplo da academia. No processo de investimentos, da mesma forma, eu acho que quando a gente pensa no longo prazo, nos juros compostos trabalhando para a gente pensa que é de 0,7, 0,7, 0,8, não é de 2%, 3% todo mês, ou de uma hora para outra você ganhar 20% e conseguir fazer o seu resultado do ano. Né? E esse resultado da Ambima traz também esse tema, né? A gente vai lendo o relatório, a gente vai identificando um tema só sobre apostas, um tema só sobre imediatismo e autocontrole, e dentro da pesquisa da Ambima tem esse dado, de que se dentro da amostra, né, considerando o nível de renda de cada parte da amostra da pesquisa, é feita uma pergunta se a pessoa conseguiria esperar um mês para poder ganhar 15% a mais do que ela teria recebendo hoje, e 40% não esperaria. Então, assim, é 15% nesse dado fictício que ela ganha de um mês para o outro. Mas, normalmente, na realidade, a gente consegue 15% talvez um ano e 4 meses, né, considerando o momento atual da economia, e a gente sabe que 40% não consegue esperar. Né? Então, é uma coisa que faz parte dentro das finanças, né? A gente sabe que esse dado de investimento ele é real, e a gente também vê o imediatismo muito estimulado por questão de redes sociais também. Né? Eu acho que tem muito conteúdo que é impulsionado para a gente com relação à viagem, em relação à compra de bens móveis, bens imóveis, que faz a gente querer ficar igual a outra pessoa dentro da rede social. Então, tem uma pessoa viajando, tem uma pessoa comprando roupa, mas parece que o consumidor imediatista quer tudo ao mesmo tempo. Né? Isso impacta nas finanças, que é um consumo hoje que a pessoa não pensa num pedacinho a ser postergado para colocar lá no longo prazo. Né? E esse longo prazo, quando a gente pensa na longevidade, e acho que hoje tem mudado muito, não só a longevidade, a gente quer chegar lá na frente com bem-estar. E aí entra o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar financeiro, acho que é um tripé, basicamente, que precisa estar bem sólido, e a gente quer contribuir na parte das finanças com esse pilar de bem-estar financeiro. Né? Só um detalhe, né, sobre as redes sociais. Esse é um desafio da nossa sociedade também em geral. A gente olha nas redes sociais, como o Felipe falou, aquelas vidas parecem que perfeitas, né? Viagens, carros novos, famílias felizes. Só que isso em grande parte ali é algo superficial ou ilusório. E aí parece que a gente tem uma vida pior do que de todo mundo, e eu quero correr atrás disso. Não, eu também quero, eu também mereço. É o tal do eu mereço, né? E a gente quer construir uma vida de uma maneira antecipada ao que a gente pode, eventualmente, para ter aquela vida de Instagram, aquela vida de rede social, que às vezes é uma ilusão. A gente pode ter uma vida, né, um dia a dia comum,
e na hora legal ali de uma viagem tira uma foto. E parece que a vida é só aqueles momentos legais e tudo. Então, esse tipo de efeito que as redes causam é algo também muito alarmante. Todas as gerações estão sujeitas a esse tipo de efeito. E a gente conseguir viver dentro do padrão de vida, acho que esse é o grande desafio, né? Saber ter um contentamento com o que nós temos hoje, o que não significa ser acomodado, é querer continuar crescendo, evoluindo, prosperando. Isso é muito bacana. Mas enquanto você está no patamar X, viva nesse patamar de uma maneira satisfatória. E olha para o 2x, né? E vamos em frente. É excelente, Daniel e Felipe. Eu acho que só para a nossa coordenadora aqui poder fazer as outras perguntas, porque realmente vai empolgando a gente, mas é um comentário muito breve em relação ao que vocês colocaram, me fez rememorar lá o colapso financeiro que nós tivemos em 2008. Né? Eu lembro que nessa oportunidade eu ainda estava na Secretaria de Previdência Complementar, quando o secretário voltou de um evento, né, na Europa e disse: Carlos, olha, está vindo um turbilhão aí, né, final de 2007 para 2008. E, inclusive, naquela oportunidade foi quando a gente fez uma reflexão sobre que tratamento nós precisaríamos dar para o déficit superávit, né? No âmbito lá da Secretaria de Previdência Complementar. E foi muito interessante, porque o desdobramento do colapso financeiro, do último, né? Teremos o próximo em algum momento, mas o último, foi detectar que o nível de educação financeira, mesmo em países que eram reconhecidamente estavam na crista da onda, como o Japão, por exemplo, e outros países da Europa, não era tão elevado assim como se pensava. Né? Então, quando nós tivemos o colapso financeiro, Estados Unidos sentiram muito, né? Os cidadãos, a gente sabe o desdobramento de tudo que foi aquilo que ocorreu com o subprime, né? E, obviamente, nós também sentimos por aqui. Menos, mas também sentimos. E foi uma referência muito importante, né? Em relação a esse componente de educação financeira. A segunda onda muito delicada foi agora com a crise sanitária que nós tivemos. Graças a Deus passou, mas foram momentos muito difíceis, né? Principalmente para profissionais liberais, pessoas do comércio, né? Que tiveram que viver um bom tempo com as suas próprias reservas, né? Esse também foi um componente muito importante em relação à educação financeira, a consciência das pessoas sobre a necessidade de você buscar o equilíbrio entre você consumir, mas ao mesmo tempo ter reservas. E eu acho que essas foram duas grandes lições. O que a gente tira disso num passado mais recente? O mundo empobreceu após a crise sanitária, né? Então, e no Brasil nós sentimos bastante. Ainda estamos sofrendo reflexos, né, dessa crise sanitária. Está tendo um rearranjo, movimento a despeito de quem está no governo de plantão, no sentido de propiciar para a sociedade um novo momento, um novo patamar, tendo em vista os efeitos colaterais da crise. Então, são dois eventos importantes que reforçam a necessidade, a despeito da idade das pessoas, estudantes, pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, e mesmo aquelas pessoas já mais experientes, acima dos 40 anos, até 50 anos, né? Considerando que a expectativa de vida tem aumentado significativamente, são dados objetivos, né? A questão da educação financeira, e gosto de dizer educação previdenciária também, são componentes relevantes. Eu disse num outro evento que eu participei, há mais ou menos 3 ou 4 anos, né? Uma frase que eu carrego comigo há muitos anos, né? A velhice foi a coisa mais inesperada que me ocorreu, né? De repente você está com 30, de repente você está com 40, de repente você está com 50, né? De repente você está com 60. E hoje é muito comum, nós estamos aqui gravando esse podcast no Rio de Janeiro, né? É muito comum hoje em Copacabana, por exemplo, você encontrar centenárias andando por aí, né? Os homens ainda estão chegando lá, mas as mulheres é muito comum você encontrar. Nós temos uma atuária aqui que vai falar sobre isso, que é a Fábia, mas é muito comum você encontrar essas pessoas. E a grande discussão é como é que essa pessoa se preparou para esse momento. Quer dizer, envelhecer é uma bênção, mas é fundamental que você envelheça com dignidade, né? Então, esses são componentes extremamente relevantes. Eu acho que essas ponderações que você fez aqui, trouxe, Daniel, e o Felipe também, eu acho que elas são fundamentais para essa introdução nossa em relação à consciência que as pessoas precisam ter acerca da educação financeira e previdenciária.
Daniel, aproveitando aqui o contexto de futuro, né, nós conhecemos muitas pessoas que falam que o sonho é se aposentar pelo INSS, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema de previdência. Não, perfeito. Essa questão de aposentar pelo INSS, né, às vezes nem é sonho, às vezes a pessoa pensa assim, é natural. Eu não estou nem preocupado com essa parte, né, na minha vida quando eu ficar mais velho, porque eu sei que eu vou me aposentar pelo INSS, tudo bem. Só que as pessoas às vezes acham que se ela tem uma renda nativa, que elas vão conseguir manter aquela renda lá no INSS. Então esse é primeira crença que provavelmente não vai se cumprir. Né? E o sistema de INSS, ele é um sistema muito importante para a sociedade brasileira, muito, muito bom, mas ele vive um desafio matemático financeiro, uma conta que tem que fechar, que é um ponto crítico nesse sistema, porque é um sistema a gente chama de pacto de gerações, ou seja, as pessoas que estão na ativa, contribuindo com o INSS, esse valor arrecadado é usado para pagar os benefícios de quem está aposentado hoje. Ou seja, eu não estou contribuindo para o INSS para construir um futuro financeiro lá no INSS para mim mesmo. Não, o que eu pago hoje ao INSS é revertido automaticamente para aqueles aposentados que estão nessa situação hoje. E aí, como o De Paula falou, os mais velhos estão vivendo cada vez mais, isso é muito bom, é algo a se comemorar, essa longevidade. E ela traz esse desafio financeiro, porque elas vão receber o benefício por mais tempo. Na outra ponta, na ponta dos contribuintes, a gente tem um cenário um pouco inverso. Nós temos um índice de natalidade cada vez menor, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, e isso significa que serão menos pessoas no mercado de trabalho para fazer essa contribuição. E, além disso, as novas gerações, muitos estão buscando alternativas de trabalho que não são aquelas tradicionais. Vão empreender, vão fazer alguma coisa que é legal também, mas, às vezes, nessa visão de empreender, não inclui a arrecadação ao INSS. Então, isso faz com que o sistema, que depende de uma geração para sustentar outra, tende ao colapso, né? Ao colapso financeiro. Então, hoje, o sistema já tem um déficit, já tem um desafio de déficit. Quando a gente olha para trás, a gente viu reformas da Previdência ao longo do tempo. E certamente virão novas reformas da Previdência. E toda reforma vai mirar para dois caminhos. Postergar o seu acesso ao benefício. E 2, quando você conseguir chegar lá, o benefício tende a ser um valor menor. Então, apesar de ter um teto de R$8.000 lá no INSS, 8.100, a média dos benefícios está em torno de R$1.800. Então, para uma pessoa que estava nativa, ganhando 5.000, 8.000, 10.000, provavelmente ela vai demorar mais tempo para alcançar esse benefício e, quando alcançar, vai receber talvez 20% do que ganhava nativa, 30%. Então, é um sistema importante, é um sistema muito, muito bom para a sociedade, mas a gente não pode depositar todas as nossas esperanças enquanto aposentados do futuro nesse sistema. Ele deveria passar a ser um sistema complementar, na verdade. O INSS é um complemento e eu preciso construir uma outra fonte de renda para, caso eu não tenha saúde ou não tenha oportunidade de trabalho numa fase mais velho, né, como mais velho, que eu tenha uma fonte de renda que me sustente dignamente nessa fase enquanto eu estiver aposentado. Excelente. Acho que esse é um grande desafio, né, para o sistema público de previdência. Excelente. Eu não sei se o Felipe quer fazer algum comentário, senão... Eu gostaria só de comentar um ponto que o Daniel falou, né? E a gente ainda tem que levar em consideração que os nossos participantes, empregados da Dataprev, ao se aposentar, eles acabam perdendo alguns benefícios além do salário, que é a GVR, a PLR. Então, isso tudo são alguns valores que eles têm que levar em consideração também no momento que se aposentar, né? Essa é uma equação muito importante, não é? E eu acho que o nosso sistema hoje, né, os fundos de pensão, as áreas de atendimento ao participante estão preparadas para ajudar o participante a refletir sobre isso. Isso que você traz, Daniel, para mim assim, é música. Eu acho que é uma coisa muito importante, deveria estar na ordem do dia de todo participante. Não é? Não dá para pensar isso nos 45 do segundo tempo, e eu já passei por várias situações assim, por ser um especialista na área de previdência, antes de ir para trabalhar no Estado. Amigos meus me procurarem já com assim, as portas de se aposentarem pela instituição que a gente trabalhava, para ter ideia de qual seria o seu benefício de aposentadoria, e alguns tomavam alguns sustos.
né? Porque quando você trabalha, monta essa equação, alguns tinham a ilusão de que iriam receber o teto do regime geral e em decorrência das modificações necessárias que a gente vai tendo ao longo do tempo, você vai tendo ajustes, né? E a pessoa às vezes toma conhecimento disso no final da linha ali, e aí já tem uma situação difícil, porque às vezes ele precisa parar de trabalhar, mas já passa a ter a clareza de que ao parar de trabalhar, ele vai ter algumas despesas correntes que talvez não sejam plenamente suportadas pelo benefício que ele vai receber. A combinação, muitas vezes, do regime geral com o próprio plano de previdência. Então, assim, isso é muito importante. Outro ponto também que você trouxe, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para os participantes da Previdata e também para os empregados da DataPrev que ainda não ingressaram no plano, né? Nós teremos outras reformas profundas. Nós precisamos passar por uma nova reforma previdenciária, senão o sistema vai colapsar, né? Às vezes é um discurso meio complicado quando você está no ambiente mais político, né? Mas no nosso ambiente, que é um ambiente técnico, nós temos o dever de dizer isso. A última reforma não foi uma reforma paliativa, foi como se o Estado diminuísse a sua dívida no cheque especial, mas não resolveu o problema. Nós precisamos de ajustes estruturais no regime de previdência, no regime geral de previdência. Isso significa dizer que, naturalmente, o benefício percebido hoje, ele não será suportado pelas novas gerações. Não será suportado. Isso continua respeitando a política pública, a política do Estado, só que os recursos são escassos. Então, nessa hora, a previdência complementar, a previdência suplementar, a previdência privada, seja lá o nome que derem, né, a tipificação que derem, ela se torna ainda mais importante, né, Daniel? Como você trouxe e apontado aqui pelo Felipe também, e por você, Sabrina. A Fábia vai estar falando um pouco mais sobre o nosso plano daqui a pouco, não quero me antecipar, mas essa equação é uma equação muito delicada e o Estado brasileiro está demorando para fazer esse novo ajuste, né? Então, obviamente que tudo isso depende de outras esferas, como o Congresso, a própria pressão da sociedade civil e as agendas de Estado, que nem sempre são agendas de governo, por componentes que não cabem aqui a gente está discutindo, mas o fato é que a nossa longevidade não vai esperar por isso, né? Então, assim, a consciência acerca desta dinâmica, ela torna mais urgente ações que envolvam a conscientização previdenciária e a ação também previdenciária. Ou seja, você tem que buscar qualidade de vida ao longo da sua trajetória profissional, né? Tem um livro que trata muito bem isso, que eu acho muito interessante, do Gianetti, O Valor do Amanhã. Quer dizer, ao mesmo tempo que você precisa cuidar do presente, você tem as suas obrigações e até o seu lazer, mas você precisa pensar no futuro, né? E ao pensar nesse futuro, você tem alguns pilares. Um é esse que foi trazido aqui, a questão do regime geral, e o outro é a previdência complementar, e o outro é você saber quanto você vai receber, né? E se aquilo que você vai receber vai, de fato, assegurar a sua dignidade no momento da aposentadoria. E eu volto a insistir nessa palavra dignidade, porque é difícil, às vezes, e eu já conversei com muitas pessoas, as pessoas chegarem aos 60 anos e dizerem o seguinte: eu preciso continuar trabalhando. Aos 65 e dizerem: eu preciso continuar trabalhando, né? A gente está falando para participantes de fundo de pensão ou empregado de uma empresa estatal não dependente, com orçamento próprio. Então, assim, o plano de previdência ele é a joia da coroa na política de gestão de pessoas, né? Então, é importante que nós tenhamos também essa clareza, quer dizer, o fato de a pessoa ter um plano de previdência privado, um plano de previdência complementar, ele já é um diferencial por várias razões que serão colocadas aqui também. Então, só para poder, acho que destacar isso que você trouxe, Daniel, que o INSS ele tem um papel importante do ponto de vista de política pública, mas a rigor, como acontece no mundo, o regime geral de previdência ele existe para suportar a base da sociedade, em tese até os menos favorecidos, as menores rendas, né? Então, no Brasil ainda a gente tem um desvio em relação a essa matéria, considerando o teto que é hoje, mas certamente nos próximos 10, 15 anos isso precisará ser corrigido, e eu não tenho dúvida que a mudança tende a ser uma mudança bastante significativa, o que aumenta a necessidade de a gente intensificar esse discurso sobre a necessidade das pessoas se conscientizarem e tomarem ações no sentido de buscar um equilíbrio em relação ao seu futuro e às suas finanças. Certo. E com base em tudo isso, né,
Daniel, você consegue nos falar como que as pessoas podem se planejar para esse futuro? A gente já entendeu a importância e eu acho que você e o Felipe vão conseguir complementar como que a gente começa, né? A previdência complementar, né, como o De Paula trouxe aqui, alertou, é um mecanismo para quem tem acesso, né? A gente quer expandir isso cada vez mais para a sociedade brasileira, que é um privilégio você poder contar com um plano da sua empresa, um plano que a empresa oferece como um plano que é um plano de previdência complementar, onde há uma contribuição da empresa juntamente com a contribuição de cada colaborador, né? E isso é colocado sob investimento e construído aquele bolo lá com fermento, né, que lá no futuro vai ser repartido como fatias de renda. Então, esse sistema de previdência complementar, ele é um sistema sólido, ele é um sistema já antigo, especializado, né? Tem mais de décadas de que existe. E confiar num sistema que tem essa expertise, que hoje ele administra, né, investe mais de 1,2 trilhão de reais, paga mais de 100 bilhões em benefícios como complementação, né, para milhares de aposentados. Então já é uma realidade. A previdência complementar já é uma realidade importante na vida de muitas pessoas. O que a gente olha agora são as gerações de hoje e as próximas, para também poderem usufruir desse benefício de uma maneira adequada. Tem gente que acha que quando envelhecer e aposentar, o custo de vida vai cair. A Sabrina trouxe que não é bem assim. Você vai perder alguns ganhos extras, né? Uma PLR, um vale-refeição, um plano de saúde, por exemplo. Então, vem novos custos, né? E, além disso, a gente tem visto cada vez mais netos vivendo com os avós, filho dependendo do avô. Então, assim, por mais que você, até eventualmente, já esteja bem preparado para esse futuro, tem os imprevistos, né? O De Paula trouxe a questão do subprime lá em 2008, teve a pandemia também. Quem que podia prever isso? Quem podia esperar isso, que foi algo global? Se globalmente acontecem imprevistos que mexem na questão financeira, quem dirá então na vida individual de cada um? Que também a gente convive com imprevistos. Então, fazer uma reserva com uma visão de longo prazo, consistente, coloca lá no débito automático, já está no contra-cheque, valoriza isso, conheça como é que funciona, né? A Fábia vai falar um pouco mais como é que funcionam os planos, mas é muito importante você entender o que você já tem na mão, para quem já tem o plano, para poder potencializar esse recurso, que ele é um mecanismo excelente, não é o único mecanismo, óbvio, existem outras formas de investimentos que também podem te ajudar a construir esse futuro financeiro digno. Não procurem pirâmides financeiras, não é por aí, né? Existem investimentos sérios, mas a previdência complementar ela é chamada de benefício, né? Nem de investimento, porque ela tem uma característica diferente. Você já dobra na partida, você colocou R$100, já virou 200, com a participação da empresa. Então, para quem tem o benefício, use-o de maneira ao máximo que você puder. A gente tem que ser protagonista do nosso futuro. Não é o governo, não é alguém que vai resolver a nossa vida. A gente tem que olhar para essa questão da nossa vida futura e tomar as rédeas, né? Se você tem esse plano à sua disposição, mas eu não tenho dinheiro, eu estou apertado, estou endividado, estou naquele grupo dos endividados. Começa com R$50, 100, não importa, mas começa. Se não começou, começa o quanto antes e usa essa ferramenta que é a Previdência que está à sua disposição, como a Previdata, Vali e tantas outras que tem no mercado, mas que ainda, nós já comemoramos muitos números, como eu falei, mas existe ainda uma oportunidade de expandir ainda mais esse produto para mais pessoas. Exatamente. É isso, acho que a palavra principal é benefício mesmo, né? Acho que a gente encontra muitas pessoas com dúvida, né, sobre fazer gestão própria do seu recurso, né? E a dúvida fica entre ela fazer o próprio planejamento financeiro, né, e patrimonial, em alguma possibilidade sucessória também, né? Ou então fazer a terceirização desses recursos, né, que é exatamente o que a Previdata faz, né? A gente tem uma equipe técnica responsável por fazer a gestão desse patrimônio, né, que é um momento que a gente consegue fazer a leitura de mercado, analisar os cenários, né, conseguir entender o que está acontecendo com a nossa taxa de juros, com a nossa inflação. Então, é um momento que a gente consegue, dentro dos possíveis riscos que o mercado financeiro oferece, a gente consegue fazer um trabalho de mitigação deles, né? Esses riscos eles vão ocorrer, né? A gente trata muito de riscos de mercado, mas a gente também tem um dicionário grande de riscos que a gente tem que fazer a mitigação do nosso trabalho. E o que a gente pode trazer para
colocar um exemplo mais palpável, são dois que eu gostaria de falar, né? Que é o risco de liquidez e o risco de reinvestimento. Né? Quando a gente faz essas projeções dos pagamentos que nós temos que fazer, seja para 2026, seja 2070, a gente tenta fazer o casamento desse fluxo de o quanto que eu preciso pagar daqui a 30 anos para uma pessoa, né? E como que eu preciso investir para garantir esse recurso. A pessoa, quando ela faz investimento sozinha, muitas vezes ela pode se encontrar com o desafio de precisa comprar um bem, trocar um carro, ou de repente quer comprar algo de um alto valor daqui a 3 anos. Né? E ela faz um investimento que talvez não seja conciliado com o vencimento desse investimento. E aí, quando ela chega na necessidade daquele valor, precisa esperar mais, de repente, mais 1 ano, mais 3 meses, ou então, de repente, o valor ficou abaixo do que ela esperou por fatores de mercado. E esse é um trabalho que um fundo de previdência consegue fazer com bastante recurso, né? E bastante ferramentas, tanto de pessoas quanto de técnicas mesmo. Então, assim, a gente consegue fazer esse acompanhamento de quanto que eu tenho que pagar em X meses daqui para frente, e a pessoa não precisa correr esse risco. Né? E o outro é o risco de reinvestimento. Né? Por exemplo, hoje as taxas de juros, principalmente de títulos públicos federais, elas estão rendendo bem, né, com um ganho real de IPCA mais 7, por exemplo. Ela consegue chegar lá hoje na plataforma dela e comprar esse título. Ela comprou o título para 2035, daqui a 10 anos ela tem que fazer um reinvestimento desse recurso. E aí, será que o momento que for apresentado daqui a 10 anos vai ser o mesmo de hoje? Será que ela consegue IPCA mais 7? Ou será que, pelo que a gente gostaria que acontecesse, um cenário de juros baixos, inflação controlada, conseguiu IPCA mais 3, ela tem um ganho real menor do que ela conseguiu 10 anos atrás. Né? Então, é outra situação que a gente também se coloca no nosso trabalho de fazer um reinvestimento pensando em qual era o rebalanceamento de carteira que ela pode ter daqui a 10 anos, que é outro cenário. Então, hoje, de repente, o ideal é 100% de renda fixa, mas daqui a 10 anos, 80% de renda fixa, 20% de renda variável, ou então 70% de renda fixa, 20% variável, 10% no exterior. Assim, é um trabalho de rebalanceamento todo, né, período que a gente faz para poder trazer uma carteira mais ótima, né, para a rentabilidade do participante. É muito interessante isso que você está trazendo, Felipe, né, no bojo aí do comentário do Daniel. Estava aqui pensando, né? Eu lembro que quando eu comecei minha carreira na área de seguros, né? Não vou dar referência da data aqui, senão vão descobrir a idade. Mas eu lembro que tinha muita gente que tinha resistência para fazer seguro de automóvel, né? Meu início de carreira foi na área de seguros, né? Na instituição que eu trabalhei. E a pessoa falou, não, mas qual é o risco que eu tenho? Eu falei, não, se você quer bancar, né? Quer fazer o seguro sozinho, o risco que você tem é o exato valor do seu carro. Você tem isso na conta? Se você não tiver, é melhor você pagar um prêmio. Quer dizer, é quase uma aposta? Em tese, sim. Só que a fração que você vai dispor, caso você tenha uma perda total, é muito menor do que você dispor de um capital que talvez você nem tenha para repor bem. No caso da Previdência, fazendo uma rápida analogia, mais simplória, mas tem a ver com isso também que foi colocado aqui. 2 aspectos importantes. Primeiro, qual é o recurso que rende 100% imediatamente? Eu não conheço. Lícito, eu não conheço. Pode ter outra coisa, mas lícito eu não conheço. Para cada real que você coloca, você tem 100% de rendimento imediatamente. O outro ponto é a expertise, isso que o Felipe também destacou aqui. Hoje, no nosso sistema tem um grupo refinado de profissionais, na Valia, na Previdata, em outras entidades, né, capaz de fazer projeções que, de alguma maneira, garantam uma rentabilidade alinhada com as necessidades do plano. Via de regra, é isso, né, quando você fala de um horizonte de 15, 20, 30, 40, 50 anos. Evidentemente, né, que o mundo, principalmente agora, anda mais turbulento, talvez as previsões sejam num prazo menor, mas quando a gente olha a retrospectiva dos fundos de pensão, e isso eu gosto muito de ressaltar, com todo respeito aos outros sistemas, eu trabalhei no segmento aberto também, trabalhei em seguradora, mas, por exemplo, falando um pouco aqui, deve ser o mesmo caso da Valia. Você pega a Previdata, quando você pega a rentabilidade da Previdata nos últimos 15 anos, não tem um plano aberto que esteja empatando com a gente. Não é? Esse é um dado muito importante, ou seja, além de render 100%, além de você ter a presença do patrocinador na sua política de ponta de gestão de pessoas, né? Entrando com o mesmo valor que você aporta, você também tem, e aí eu acho que assim, o discurso convence, mas o exemplo que arrasta, e o exemplo dos fundos de pensão nós temos tido uma performance melhor do que o segmento aberto. E não é nenhuma competição, né? Porque às vezes eu volto agora para a questão de segurar, mas se eu estivesse aplicando na poupança, se eu estivesse aplicando lá no todo respeito, né? Os meus amigos do PGBL, se eu tivesse com o VGBL, ótimo, é uma alternativa para quem não tem fundo de pensão. Pode até ser um suplemento para quem não tem, mas para quem tem,
O exemplo que nós temos no setor é de um resultado expressivo com todos os desafios que a Fábia vai colocar aqui de um plano BD, de um plano CV ou de um CD puro, são modalidades diferentes, mas o fato é que a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem material na mochila, Daniel, né? Fundo de pensão tem história para contar. Você trouxe um dado aqui para mim que é fantástico. Depois do INSS, que paga 1 trilhão por ano, 1 trilhão e pouco, nós somos o segmento que mais paga benefício, né? São 100 bilhões regularmente pagos, né? E eu acho que esse é o melhor registro do currículo do sistema. E a Previdata, a Valia estão nessa agenda. Agora, como é que isso é feito? Isso é produto de poupanças de classe média. Isso é produto, como foi colocado aqui, de cada tijolinho que você vai colocando. Isso não acontece de uma hora para outra. É o poder da capitalização, o poder da ciência, né? Em torno dessa visão maior que é a política de gestão de pessoas da empresa. Então, acho que também esse componente que o Felipe trouxe é fundamental. Existe ciência no processo, né? O Eduardo lá, que deve estar também assistindo o podcast agora, que é o diretor responsável pela área de investimentos, tem lá o seu time, tem lá a sua equipe, o Felipe faz parte da equipe, nós temos um comitê de investimentos, nós temos um conselho deliberativo, quer dizer, você tem várias instâncias onde há discussões fundamentais para alocação e macroalocação dos ativos e ainda aquela sensibilidade de momento para você buscar oportunidades. Certamente isso acontece lá com a Valia também. O resultado desse processo, e aí é muito importante ressaltar, o resultado desse processo mostra como os fundos de pensão avançaram no Brasil. Enfrentar dificuldades, naturalmente. Ninguém consegue acertar na mosca o que vai acontecer em 50 anos. Mas o fato é que quando a gente olha para o retrorevisor, a nossa história é favorável, né? E aí, assim, a não ser que você seja altamente especializado no mundo das finanças, na média, a sociedade brasileira não tem essa preparação. Então, você ter um componente como esse, que é uma entidade, né? Que é regulada, né? Que tem especialistas, com toda uma referência objetiva, né, para discussão em torno de como tratar esse recurso, é um item também fundamental e um item que nos dá bastante conforto em relação à aplicação dos recursos. Não, e tem 2 outros pontos também que destacam na Previdência complementar, que é a questão do incentivo fiscal, ou seja, você consegue pagar menos imposto investindo em Previdência. Quanto mais investir na sua Previdência, como na Previdata, ou na Valia, ou outro tipo de previdência como essa, menos imposto você vai pagar, então você já é um ganho imediato. E tem a questão também da sucessão patrimonial, que o Felipe chegou a comentar, né, Felipe? Que é um modelo muito simplificado de você fazer um planejamento de sucessão patrimonial para a sua família. Se a gente, ao falecer, né, tiver o nosso patrimônio em outros ativos que não são previdência, eles passarão por inventário, é um processo burocrático, lento e caro. Tem imposto sobre herança e tudo mais. A previdência ela é simples, né? Você indica lá o herdeiro, os beneficiários, isso é repassado sem passar por inventário, de uma maneira muito automática. Então, é um mecanismo também de planejamento sucessório muito eficiente. Eu acho que vale a pena destacar isso também, que é muito, muito rico, né, quando você olha também para esse aspecto. Exatamente. E um ponto que a gente sempre comenta lá quando o atendimento fala sobre as dúvidas dos participantes e que eles comentam, né? Por exemplo, agora você está na ativa, você abre o computador todo dia, você está ali acompanhando o mercado, pode fazer seu investimento. Será que aos 90 anos você vai querer estar responsável pelo seu investimento sozinho? Será que não é melhor estar aqui com a Previdata, com a Valia, né, com uma entidade que está tomando conta para você, principalmente nessas questões de mercado? E outro ponto também sobre esses benefícios é a questão do auxílio-doença, né, que em outras previdências você tem que contratar por fora um seguro, e aqui na Previdata, acredito que na Valia também, né, você já é protegido por esse benefício também, você, seus familiares, em caso de pensão por morte. Agora eu vou chamar, né, a nossa atuária da Previdata, Fábia Alves. Ela vai vir aqui falar um pouquinho sobre os planos de benefício da Previdata. Então, apresentando um pouco a Fábia tem mais de 34 anos de experiência em Previdência Complementar, é atuária lá na Previdata e também é membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Ela está aqui um pouco para desmistificar, né, os planos de Previdência e ajudar vocês a entenderem melhor.
Eu agradeço, tá, Sabrina, o convite para participar aqui desse bate-papo, né, de falarmos um pouco da educação financeira e previdenciária e poder também orientar os nossos participantes na tomada de decisão, né? No momento de que ele chega para solicitar o benefício, primeiro ele tem que entender os planos, né, para que ele possa, assim, tomar a decisão que vai valer para a vida toda, né? Então, hoje nós temos 2 planos de benefício na Previdata, né? O CV Previdata 2 e o PRV. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho a diferença dos 2. A Previdata tem 2 planos, né? Nós temos o plano PRV, um plano que nasceu lá em 1993, um plano de benefício definido, onde o cálculo do benefício, o valor do benefício era apurado através da remuneração, né? E na evolução desse plano, ele teve que ser saldado, né, em 2008. E ali, naquele momento, todos os participantes, né, eles receberam o valor do benefício, o benefício saldado, através de um extrato, né? Esse benefício saldado, a manutenção dele é feita atualizando-se sempre em janeiro pela variação do INPC. Então, o benefício definido, ele já define, né, ali qual é o valor do benefício calculado através da remuneração do participante. Esse cálculo não é mais feito, né, por conta do plano ter sido saldado. Esse plano ele tem hoje 1.800 assistidos, né? É um plano maduro, já é um plano maduro, né? E ainda faltam aí 700 participantes para solicitar o benefício, porque ainda tem o vínculo, né, com a empresa, com a Dataprev. E o outro plano é o nosso plano CV, né, o plano mais moderno. Ele é um plano de contribuição variável. Ele tem a modalidade ali de ser um benefício definido, mas também de contribuição definida, né? Ele tem até, no momento que a pessoa opta por receber a renda, ele tem que estabelecer ali um prazo programado para receber esse benefício. E pode também optar por esse benefício ser vitalício. Por isso, contribuição variável, né? Ele tem um pedaço que é de contribuição definida e logo depois vira benefício definido, se o participante quiser dessa forma. Senão, ele pode receber ad eterno aí como prazo programado, sem ter que transformar em renda vitalícia, né? Esse plano hoje tem aproximadamente 2.900 participantes e já temos aí 400 rendas, né? 400 aposentados nesse plano. É um plano que tem a previsão do risco, que é importante, né? O auxílio-doença, né, é uma coisa que acontece, né? E também uma invalidez. Esse plano tem essa cobertura, né, de poder proteger, né, não só o participante, como também os seus beneficiários, aquelas pessoas que ele se preocupa, né, e faz o registro ali no plano. E o Fábio, como o plano CV, ele depende da contribuição do participante, como que ele pode se programar para saber quanto receber? O plano CV, ele é um plano financeiro, né? Ele necessita que o participante faça o acompanhamento dele, né? Eu preciso acompanhar, porque todo mês eu coloco ali uma contribuição e eu tenho essa paridade dessa contribuição, né, que é o grande ganho do plano, né, de previdência complementar, que é a paridade da contribuição da patrocinadora. É muito importante isso, né? Então, quanto é que eu tenho nesse saldo, né? Então, ele tem que fazer, sim, o controle, ele tem que buscar verificar o seu extrato, para que ele possa ver como é que isso está sendo, né, colocado ali no extrato dele, como é que ele está ganhando, né? E prevendo o quê? O futuro dele, prevendo a aposentadoria dele daqui a 20, 30 anos, né? Então, é importante que ele faça o acompanhamento, porque ele coloca ali o dinheiro dele, a patrocinadora põe a paridade e tem a rentabilidade, né, que é todo o esforço que o investimento faz para que esse saldo cresça. E aí ele poder, no futuro, comprar um benefício. Então, ele precisa fiscalizar, ele precisa acompanhar o extrato e precisa saber quanto é que seria esse benefício futuro. É importante que ele consulte também o simulador. O simulador da Previdata, ele é muito rico, ele traz muitas informações. Ele traz quanto você tem de saldo, quando será a sua
elegibilidade, o que você vai comprar com esse saldo futuro, né? E essa transformação também em renda vitalícia, é necessário, não é? Se no momento da simulação ele achar que esse valor não está adequado, ok, ele pode colocar mais dinheiro no plano com a contribuição adicional, com uma portabilidade, e assim ele poder administrar melhor esse benefício no futuro. E, Fábio, no final do ano passado, a gente teve a aprovação do novo regulamento do Plano CV. Ele permite que o participante resgate parte do seu saldo de contas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o impacto desse resgate parcial. Falar do resgate parcial em previdência complementar, né? A gente adentra a previdência justamente para prever o futuro, prever benefício, a nossa aposentadoria, poder trabalhar ali, ter aquela cobertura dos benefícios de risco. E no momento que você faz um resgate parcial, mesmo que você, não, vou resgatar agora, mas tenho certeza que daqui a um tempo eu vou conseguir colocar esse dinheiro de volta, ele perde um pouco a rentabilidade, né? Então, não apesar de estar no regulamento, mas a gente precisa trabalhar na nossa educação financeira e previdenciária para não mexer nesse saldo, que esse saldo ele é para o futuro, ele é para me resguardar no momento que eu me aposentar, né? É no momento que aconteceu um risco, que pode acontecer a qualquer momento, um auxílio-doença, uma invalidez, até o mesmo óbito, né? Então, eu preciso ter aquele saldo ali para proteger a minha família. Então, lançar mão de um resgate parcial é preocupante, né? Mas ele está lá, mas a gente precisa pensar, de repente, optar por um empréstimo, né? Um empréstimo que os fundos de pensões apresentam assim, taxas mais favoráveis que o mercado aberto, né? Então, é melhor, de repente, fazer um empréstimo do que mexer naquilo que vai ser utilizado no futuro. Eu acho que faz o link com tudo que a gente conversou, né? Sobre o imediatismo, né? Você se preparar para o futuro, e o resgate parcial, apesar da gente ter essa opção, talvez não é a melhor opção, você pensando na questão do benefício, questão de proteger a sua família. Exatamente, ele não é adequado, né? Temos que repensar bastante, né? E aí, fazendo essa fiscalização através do extrato, do simulador, você vai ver que se tirar um pedacinho ali, vai te impactar no futuro, e você depois ter que recuperar isso, pode ficar muito difícil. Aí terá que postergar o benefício, né? Ou até mesmo colocar mais contribuições no plano, né? Que pode ser também complicado. Então, vai ter que postergar, ao invés de se aposentar numa idade que ele já tinha se programado, ele vai ter que esperar mais um pouco. Na Avalia também a gente tem esse desafio, né? Nós temos um público de participantes grande em planos que tem essa característica de contribuição definida e o BD, né? O CV, na verdade, que é contribuição variável. E esse protagonismo de fazer as simulações, fazer aporte sempre que puder. Vai receber um 13º, uma PLR, tira um pouquinho, o que puder, e faz esse aporte extra no plano, para justamente quando chegar o momento, né, de você poder usufruir daquela renda, daquele benefício, que ele seja de um valor que vai ser suficiente para manter um padrão de vida que você gostaria de ter, que você planejou para ter, né? Então, acho que esse ponto, como nós já falamos, da importância de usar o benefício a seu favor, o primeiro passo é conhecer o benefício. Às vezes a pessoa não conhece bem como é que funciona essa questão da contrapartida da empresa, mas onde que está o simulador? Eu não consigo encontrar aqui no site. Eu nem sei como é que eu vejo o meu saldo, que saldo que eu tenho. Então, tem coisas básicas que é um desafio inicial, né, para o nosso participante, que é justamente ele acessar os canais digitais, conhecer o extrato, conhecer o saldo, fazer essa simulação e os aportes, né? E também trazendo portabilidade. Esse protagonismo, a pessoa de fato se apropriar como o investidor usando o benefício, acho que esse é um despertar necessário, e as estruturas das entidades estão preparadas para apoiar com planos muito bem modelados para esse planejamento futuro. Então é um desafio nosso de despertar isso e também de dar essas ferramentas e disponibilizar as equipes que nós temos de atendimento para apoiar os participantes tanto no conhecer o benefício, conhecer o saldo, como também de fazer essa projeção para o futuro, né? Excelente. Assim como o Felipe estava agora há pouco aqui falando sobre
sobre a ciência, né? A questão dos investimentos, que é um dos pilares do nosso setor. O outro é a parte atuarial que a Fábia está trazendo para a gente aqui. E excelentes comentários aí, Daniel, desde o início. E a gente está se encaminhando aí para esse momento, né, do deslinde do nosso bate-papo, e com assuntos totalmente assim que dariam aqui dias e dias de conversa, né? Então eu até me empolgo muito com isso. A gente acaba tendo que se controlar um pouco por conta do tempo, né? Teremos outras oportunidades, mas eu acho que não tem como não destacar alguns aspectos que foram colocados aqui. Primeiro, a gente está numa jornada onde a gente abriu a discussão falando de educação, que é a base de tudo, né? Um dos grandes desafios que o próprio Brasil tem, né? Essa semana mesmo saiu uma matéria, eu estava lendo ontem, falando sobre o analfabetismo funcional, né? E os resultados que nós temos tido, infelizmente, no Brasil. Houve uma queda nos últimos anos em relação a essa questão, e nós temos um desafio, porque agora a gente está tendo as grandes mexidas em relação aos blocos econômicos, né? E o Brasil não pode perder essa oportunidade, mas não adianta você correr se você não estiver preparado para isso, né? Eu gosto de participar de São Silvestre, faz uns anos que eu não corro, e para quem é de São Paulo sabe qual é o desafio de subir uma Brigadeiro Luiz Antônio depois de ter corrido 12 quilômetros, 3 de subida, né? Então tudo isso exige preparação, com a vida é assim, né? Então eu vejo às vezes uma preocupação, as pessoas às vezes têm mais preocupação com o seu carro do que com a sua longevidade, né? Com o seguro do carro do que com a sua longevidade. E quando a gente fala das estruturas técnicas, né, como a Fábia trouxe aqui, isso, né, já vem lá atrás, né, os estadunidenses fizeram isso, os europeus, na modalidade benefício definido. Eu sou participante de um fundo de pensão que não da Previdata, sou hoje também, mas a minha principal fonte de renda é de um fundo de pensão. Eu participei de um plano de benefício definido e foi muito interessante, porque a educação previdenciária que eu tive, viu, Daniel, quando eu entrei na empresa, foi assim: olha, está aqui essa documentação para você assinar. Eu falei, o que é isso? É o seu plano de previdência. Mas o que é isso? Não, é bom para você, assina aí, né? E foi assim que eu entrei no plano. Depois de 10 anos, eu comecei a ter clareza do que eu tinha, um pouco menos, do que eu tinha adquirido. Por quê? Porque eu entrei na área de seguros. Então, isso me ajudou muito, e previdência. Então, isso me ajudou muito em entender qual que era o desenho do meu plano, né? E como isso fez diferença, como o poder da capitalização fez diferença, como a ciência atuarial fez diferença. Jamais eu teria tido essa capacidade se fosse administrar meu próprio recurso, né? E o poder do mutualismo. Então, quando você fala de um BD, você tem todas essas questões. Claro que é uma peculiaridade no nosso PRV, que é um plano que foi saudado, né? Num português mais simples, o participante vai receber o benefício proporcional, né? E você teve um movimento que a empresa fez, no caso nosso, por ser uma estatal, até por questões de desdobramento da emenda 20, lá de 88, quer dizer, é uma discussão para outro momento, mas enfim, nós criamos um plano CV, né? Então a combinação desses dois planos é que encaminha o participante para ter lá uma renda que assegure as suas necessidades na vida pós-laborativa, né? E por que isso é tão importante que a Fábia trouxe aqui? Porque há 30 anos, há 40 anos, né, eu já estava aí na estrada da vida, e eu ouvia dizer muito assim: quem era a aposentadoria do papai? Eram 6 filhos, 7 filhos. Essa semana eu conversei com uma pessoa que é irmã tem 12 irmãos, ou 13 irmãos, se não me falha a memória. Essa era a aposentadoria, era um sistema de saúde de classe média, média baixa, classe média, né? Era o sistema. A taxa de natalidade caiu abruptamente. O grande desafio hoje da classe média é quanto você tem de recursos para pagar o seu futuro cuidador, né? As pessoas hoje casam, têm um filho, 2 filhos, classe média, às vezes o filho está saindo do país, muda de estado. Tem gente que já tem pet, né? Então, assim, quem é que vai pagar o cuidador? Quanto custa isso, né? Nosso sistema de saúde privado, infelizmente, está passando por desafios significativos, né? Eu tenho pessoas da família que meus pais são vivos e a gente sabe quanto custa você manter um plano de saúde para essas pessoas. Quer dizer, quanto você precisa acumular. Há estudos da ANS, acho que isso não mudou muito, faz um tempo que eu não leio, mas que a Fábia pode ratificar aqui, Daniel, que as pessoas gastam cerca de 50% nos últimos 4 anos de vida em relação a tudo que elas pagaram com o plano de saúde. Bom, não precisa fazer muita conta para entender, eu não sou o pregador do apocalipse, não, mas a gente precisa trazer uma linguagem mais direta para quem está nos assistindo, em relação até enaltecer a relevância da estratégia de pessoas que a Dataprev teve ao oferecer esse plano para os seus empregados, né? Agora,
seja senhor e senhora do seu destino. Né? Então, quando a gente fala de um plano BD saudado, de um plano CV, essa combinação, essa sinergia, ela tem um grande movimento básico do plano, mas também você tem, como o Daniel colocou aqui, ações que têm a ver com o participante. Então, aos 60 anos, quais devem ser as minhas necessidades? Provavelmente aos 65, né? No caso da Previdata, as pessoas estão postergando, né, Fábio? Eu entendi a aula que você me deu quando cheguei, e o Flávio também. As pessoas estão postergando a saída. Então, via de regra, quais são as necessidades? Às vezes a pessoa já tem casa própria, via de regra, nessa idade, os filhos já estão criados, né? Mas ele tem a compra do mês, né? Ele tem os remédios para comprar, né? E eu tenho aprendido que as pílulas vão aumentando, né? Então, assim, tem os remédios para comprar, né? Você tem deslocamento, você tem eventualmente lazer, precisa ter essa altura do campeonato. Quer dizer, o combo dessas combinações aos 60, 65 anos, né? Você tem algumas adversidades, né? É natural, a gente falou agora há pouco do colapso financeiro, falou agora há pouco da crise sanitária que nós tivemos recentemente. Quer dizer, para que você tenha essa fase da vida, né? Que é uma fase muito interessante, porque nós estamos vivendo mais com dignidade, quanto custa isso? E essa consciência é aos 20, aos 25, aos 30, aos 45. Então, às vezes as pessoas, né, já estão correndo, eu tenho visto alguns conhecidos meus aí, com alguma baixa educação financeira, preferem correr atrás do top carro elétrico, ao invés de fazer um aporte no seu plano de previdência. Isso com 40 anos, quando você pegar o ciclo de vida, né, o momento que a pessoa está tendendo ao auge na carreira, né, hoje é um especialista, hoje é um gestor, hoje é um executivo. Né? Eu conheço executivos hoje com baixa educação financeira. Né? Então, quando a gente olha aqui para o nosso universo da Dataprev, né, a rigor nós temos profissionais concursados, pessoas de classe média, onde é importante ter clareza de como é que esse balanço das finanças, né, qual que é o ponto ideal, né, o ponto de equilíbrio desse balanço. Então, quando a Fábia traz a questão do resgate parcial, acho que nós vamos lembrar aqui, isso é decorrência do quê? Da crise sanitária. As pessoas chegaram no limite, né, na exaustão de seus recursos, ou seja, nós tivemos um acidente de percurso, um desastre, até poderia dizer isso, ocorreu em 1918 também, se não me falha a memória. Então, houve uma flexibilização no mundo para que as pessoas tivessem condições de continuar sobrevivendo. Daí que veio a ideia do resgate parcial, e o Brasil também veio nessa. Agora, ele não pode ser uma torneira, né, inconsequente em relação ao principal ativo que você tem para a sua vida pós-laborativa. Né? Porque, veja, se eu resgato 20% das minhas reservas, e dependendo da idade que eu tenho, quanto tempo eu vou precisar para recompor a diferença? Porque eu não vou ter a participação do patrocinador. Né? Então, quanto tempo? Tem uma discussão que o Felipe trouxe agora há pouco. Quer dizer, o mundo muda. Você tem o efeito dos juros compostos. Né? Às vezes você tem planos BDs, né? Você tem ciclos. Né? Você tem momentos difíceis. Agora mesmo nós estamos vindo aqui, o Felipe está nos vendo ali, né? De um momento difícil de recuperação. A Dataprev está passando por esse processo. O Valia deve estar, os fundos de pensão estão passando por esse processo nos planos BD. Então, quando você faz essa leitura, realmente o resgate de um plano de previdência tem que ser a última alternativa de um participante. Eu vi alguma pessoa esses dias comentando, até que estou com algum grau de esclarecimento, mas o participante, o dinheiro é dele, ele é senhor disso, mas será que essa é a essência? Será que esse foi o objetivo da empresa, da Dataprev, quando ela oferecia um plano de previdência para os seus empregados? Então, nós não temos alternativas. Então, eu acho que esse também, Fábia, esse ponto que você trouxe, ele é um ponto muito importante para que os participantes nossos tenham a consciência de que esse é um direito, está no regulamento, mas tem que ter senso de consequência para a utilização desses recursos. Né? Então, acho que esse é um componente importante também. E o plano CV, eu acho que é exatamente isso que você colocou. Quer dizer, ele pode virar um BD no final da linha, nós temos peculiaridades, a Valia também deve ter, né? Você tem ali ajustes, tudo isso está no nosso sistema, está na nossa página, tem o nosso pessoal de atendimento, mas é importante que o participante também tenha clareza, né? Com quanto eu vou sair e esse quanto em relação às suas necessidades e aos seus sonhos de futuro, né? Ele vai ao encontro ou você ainda tem a necessidade de fazer complementos para que você realmente atinja esse gol lá na frente. Acho que, como eu falei, são muitas referências que a Fábia trouxe aqui com a sua fala, né? E eu acho que só encerraria dizendo assim que é importante a pessoa entender o seu ciclo de vida, né, Daniel? Ciclo de vida, né? Eu acho que esses são componentes importantes para todos os profissionais, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo agora e não são participantes.
Eu tive um susto quando eu cheguei na Previdata em saber que 400 pessoas, 450, não ingressaram no plano. Eu tive isso na instituição que eu trabalhei. Era um grupo muito menor. E foi desafiador ver essas pessoas no limite da saída da patrocinadora, saber que iam depender, como o Felipe, né, e o Daniel colocaram aqui, principalmente o Daniel, exclusivamente do regime geral. O regime geral é ruim? Não é. Ele tem o seu teto, né? A pessoa não se programou e não tinha mais tempo para isso, né? E aí, assim, enfim, nem convém descrever aqui quais são os desdobramentos dessa agenda, né? A pessoa não tem recurso suficiente para se manter na fase que ela mais precisa de uma reserva, né? Então, eu até faço um registro aqui, aproveitando esse podcast aqui, né? Você que é empregado da Dataprev e que não ingressou no plano, não prejudique o seu futuro, né? Esse é o melhor benefício que a patrocinadora, que a empregadora poderia e pode oferecer para você, e ainda há tempo, sempre há tempo. Você tem menos tempo, mas sempre há tempo. Então, como nós dissemos aqui, o discurso é muito bonito, mas é o exemplo que arrasta. Inclusive, eu gosto de dizer uma coisa, Daniel e Fábia, muito interessante, né? Porque as pessoas, quando saem das corporações, tem um efeito na área de RH, a gente estuda muito isso, que é o senso de pertencimento. De repente, as pessoas estão sem chão, né? Saiu da patrocinadora, não tem mais o crachá, saiu da empregadora, melhor dizendo, não tem mais o crachá, não tem mais aquela rodinha de amigos. E o fio de ouro que vincula a história da pessoa, a patrocinadora, é o fundo de pensão. Não é o meu caso. Toda vez que eu recebo o benefício, eu lembro, puxa, eu tive uma trajetória de 33 anos nessa patrocinadora, e a política dela vai continuar reverberando até meu último suspiro, não é? Então, isso também é um componente importante que a gente precisa resgatar, né? Os fundos de pensão se perderam um pouco no discurso de competição com o mercado aberto, essas coisas. A gente precisa resgatar o valor dessa estratégia de Estado, começando na Constituição, que depois desceu para as empresas estatais, multinacionais, e hoje se espraia pelo Brasil, ainda numa velocidade muito aquém, né? Mas nós temos referência hoje, a partir dos assistidos, de quão importante é você abraçar essa agenda para você cuidar do seu futuro, né? Em última análise, né, a gente está falando da sua vida, não é? Da sua vida, né? Que valor você dá para a sua vida? Se o valor que você dá para o carro é maior do que a vida, talvez esteja havendo um equívoco, né? Se o valor que você dá para a sua vida é menor do que o valor da reforma do apartamento, talvez a gente tenha aí uma agenda descompensada, né? Então, esses eu acho que são componentes importantes, aproveitando aqui o combo atuarial, tá bom? Perfeito. Então, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Se deixasse, a gente ficava aqui, por horas. Então, para finalizar, eu gostaria que cada um desse uma mensagem final para quem está nos assistindo, começando pelo Daniel. Tá bom. Bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito, né, tanto a audiência, né, como também a liderança aqui da Previdata, na pessoa do Carlos de Paula, a Sabrina, Fábio, Felipe, que compôs essa mesa aqui, né, que eu pude participar e aprender com eles aqui também nesse bate-papo. Cada vez que a gente fala sobre um assunto, a gente aprende também. A melhor maneira de aprender é ensinando, né? Então, quando a gente está aqui no papel de falar sobre, a gente está refletindo sobre os nossos próprios desafios. E a minha mensagem é essa, né? Cada um de nós temos os nossos próprios desafios emocionais, financeiros, a sua realidade, né? A nossa realidade financeira. E a gente tem que olhar para isso, né? como algo para a gente deixar um legado. Se der para deixar herança, é maravilhoso. Se não der herança, pelo menos o legado, né? Que é o legado de a semente e o ensinamento de como cuidar de uma vida equilibrada em todos os aspectos, inclusive financeiro. Não só no ensinamento conceitual, mas também especialmente no exemplo, né, De Paulo? Como você bem disse, o exemplo pelas nossas atitudes, como que a gente está educando os filhos da gente, né? Uma forma de educar os filhos. A gente sendo protagonista dessa preparação para o futuro, ensinando na prática e também com os conceitos. Então, o desafio, o apelo que eu deixo é esse protagonismo que cada um de nós temos que assumir e esse legado que a gente tem que deixar para a nossa família e para nossas próximas gerações. Mais uma vez, obrigado
E muito sucesso a todos da Previdata e aos participantes também que estão nos assistindo. Daniel, a gente agradece a sua participação, a Abrap e a Valia também por permitir que você estivesse aqui hoje conosco. E agora, Fábia, vamos para a mensagem final. Agradecer, né? E realmente chamar a atenção dos nossos participantes, né? Porque a gente que tem a possibilidade de ter um fundo de pensão, de ter uma empresa de previdência complementar, nós somos a minoria no Brasil e avaliarmos que a empresa ela coloca também ali a contribuição, a paridade, né? E isso nos ajuda bastante, né? Então é importante entender o plano, realmente olhar e a gente deixa esse legado, como bem falou o Daniel, né? A gente tem hoje, né, esse conhecimento de ter a previdência complementar, a gente quer que os participantes tenham uma vida no futuro tranquila, né? Então é por isso que se faz necessário, se não está entendendo, procura a gente. Vem conversar com a equipe, né? Vem conversar também explicar para os familiares o que é o fundo de pensão, que é importante também os familiares saberem que ele participa de um fundo de pensão e que vai ter a cobertura na aposentadoria e se acontecer o risco também. Então não deixe de participar e nas dúvidas procurem a gente. É a minha palavra. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Eu gostaria de chamar o Felipe, né, novamente, para ele lhe dar essa mensagem final aqui. Bom, minha mensagem final que eu gostaria de contribuir é que quando a gente faz o aconselhamento sobre as finanças pessoais, a gente sempre recomenda muito que a pessoa avalie suas receitas, suas despesas, organize até que ela encontre um valor que ela consegue poupar. O próximo passo a isso é ela poder investir esse recurso. Nesse caminho, primeiro ela está gerenciando receita e despesa e depois ela investe. Na Previdência, ela tem o benefício de automatizar esse aporte mensal, onde ela primeiro investe e depois ela avalia o recurso que ela tem disponível para o seu orçamento pessoal. Esse aporte mensal ele tem que ser enxergado como uma semente que você planta para o seu futuro, para poder aproveitar todo esse movimento de juros compostos e você poder chegar no momento da sua aposentadoria, na sua longevidade, com um bem-estar que você sempre planejou e você, de fato, vai poder consolidar com essa ferramenta de finanças pessoais e investimentos juntas. Agora, para finalizar, nós vamos chamar Carlos de Paula, nosso presidente executivo. Mas já acabou. Passa rápido, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, parabenizar a nossa chefe da assessoria de comunicação por essa ideia. Eu acho que, como eu falei, é a semana mais importante do nosso setor, né, Daniel? A gente comentou aqui. É uma semana muito cara para mim, que venho da área de fomento, né? Eu costumo usar uma frase desde os tempos lá de SPC, né? Que só o conhecimento liberta. Só o conhecimento descortina as coisas, né? E a educação é justamente essa ponte para que você consiga atravessar o rio do desconhecimento. E depois que você atravessa, né, é um novo mundo que se abre. Eu acho que nós como profissionais, operadores do setor, é um trabalho que eu gosto de fazer voluntariamente. Hoje a gente está fazendo aqui na Previdata, no novo momento da própria Previdata, convidando aqui, né, parceiros, né? Então, assim, é muito gratificante participar desse momento do nosso sistema. E aí eu já quero fazer um registro de agradecimento à Abrap, ao presidente Devanir, na pessoa aqui do Daniel, leve o nosso abraço lá para a comissão, e também à Valia, que é uma entidade de referência. A gente está passando por um processo muito intenso de reposicionamento, né, da Previdata, de ressignificação. E pode ter certeza, viu, Daniel, que a Valia é uma referência para a gente. Eu vi lá vocês lançando lá o RAI na frente de todo mundo, eu falei, olha, vamos seguir o líder, né? Então, assim, agradeço, levo o nosso abraço lá para toda a diretoria da Valia, com quem eu tive muito contato nos tempos lá como supervisor, e agora como parceiros ombreados aqui também, né, nessa missão de fazer o sistema crescer cada vez mais, né? E, por fim, eu gostaria de deixar um recado aqui para os nossos participantes, e para aqueles que ainda não são participantes da Previdata, né? Eu tenho orgulho, neste momento, de estar como presidente executivo dessa entidade que tem uma história de 46 anos. Nós estamos passando por um processo de transformação. A Previdata resolveu viver mais 45 anos, né? Então, nesse momento, nós lançamos lá um projeto chamado 45+, que tem a ver com o reposicionamento da entidade. Nada será como antes, não é? Mas o que nós vamos aproveitar do retrovisor? A história rica que a entidade tem. Né? Então, a gente está, nesse momento, um verdadeiro canteiro de obras, né? O pessoal está aqui nesse podcast, mas daqui a pouco cada um volta
para suas mesas, temos novidade para os próximos períodos, né? E isso nos estimula muito, né? Uma entidade que tem uma história muito rica, como eu falei, uma história de 46 anos, e foi nesse bojo que nasceu o 45+, ou seja, tudo aquilo que nós temos de acúmulo agora, a gente olha para frente. A Previdata deve estar pagando benefício até, se não me falha a memória, 2102, acho que o último estudo, né? Então, nós temos a responsabilidade de deixar um legado para pessoas que vão dar consequência para esse trabalho, né? E eu gostaria muito, né, se tiver, né, que os meus netos possam avaliar positivamente o trabalho do avô quando ouvirem falar da Previdata, né? Então, eu acho que essa é uma responsabilidade que nós temos. E aí nós temos um diferencial, Daniel, Felipe, Fábia, né, e Sabrina, que o presidente Devanir usa muito, e eu tenho cunhado essa agenda nesse retorno para o sistema, a força do coletivo. Nós somos um segmento, né, onde a cooperação é a estrela, né, é a cereja do bolo. Tanto é que está aqui a ABRAP, tanto é que está aqui, né, a Avalia. E eu acho que o poder do coletivo, ele é capaz a força do coletivo, né, é capaz de mover de fato montanhas, né, importantes para a evolução da humanidade. E é isso que nos fez chegar até aqui, alguns dizem depois de 100 mil anos, 200 mil anos, né? Mas o fato é que essa capacidade de associação do ser humano é que fez com que a gente conseguisse sobreviver, né? Há 60 anos, mais ou menos, 70 anos, a sobrevida das pessoas era de 40, 45 anos, né? Como eu falei, fechando aqui, nós temos hoje centenárias passeando por Copacabana, né? Pessoas com 70 anos participando da São Silvestre, né? Que eu cheguei meio acabado no final e vi gente de 65 chegando bem, né? Então isso é a prova de que nós estamos vivendo mais, precisamos viver melhor e com dignidade. E eu não tenho dúvida que o fundo de pensão é a base, né, nesse aspecto, para que as pessoas tenham uma sobrevida digna. Então, muito obrigado, viu, Sabrina, por essa ideia. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Fábia daqui a pouco volta lá para cuidar do regulamento. Felipe dos investimentos, né? Então, eu fico muito feliz aí, agradeço aos seus diretores, ao Flávio, ao Eduardo, né, e no seu caso ao Donato, por conceder esse tempo aqui para vocês estarem conosco, participando de uma agenda tão importante quanto essa, dentro da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, muito obrigado e até da nossa parte o próximo encontro. Chegamos ao fim do nosso podcast especial Semana de Educação Financeira. Eu gostaria de lembrar vocês, né, de visitarem o nosso site, olharem os simuladores e não se esqueçam que a Previdata, a equipe está sempre à disposição para tirar as dúvidas sobre os planos de previdência e até orientar vocês sobre as melhores decisões, né, de planejamento, sobre o que fazer com o plano. Então, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que vocês vão receber sempre que a gente publicar algum vídeo, uma notificação, e vocês vão poder acompanhar tudo aí que a gente vai estar publicando, conteúdos. Esperamos vocês no próximo podcast.